E Jesus, ele é tão maravilhoso, né? Ele alcança as pessoas em vários lugares, né? Imagine, Jesus, ele me alcançou lá no chão de fábrica, através da palavra. Onde tiver um servo dele para pregar a palavra, Jesus alcança. Então, lá no chão de fábrica, nunca tinha entrado assim na igreja, fazendo parte de um culto assim. E Jesus, ele foi lá no meu serviço, levantou um servo dele para pregar a palavra. Já vi testemunho de Jesus enviar os servos dele lá no meio meio da boca de fumo, no meio da rua. Então, não importa o lugar. Importa que nós estejamos dispostos a ser vaso, a ser servo, que Ele vai usar as nossas vidas para alcançar as almas. Isso que é tremendo, esse Jesus que nos ama, né? Esse Jesus, ele é tremendo. Eu falo, cada dia mais que eu começo a refletir na minha vida, eu falo, como pode um Deus tão maravilhoso ter misericórdia de mim, me alcançar, salvar a minha alma, salvar a minha vida, né? É só Deus. É só Deus que pode fazer isso. É só Deus que pode enviar seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É só esse Deus, né? Tudo que nós fizer para Deus, nós vamos pagar o que Ele fez por nós. Então, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Quando Deus, quero agradecer ao pastor Renato pela oportunidade, primeiramente a Deus, ao Espírito Santo, ao Senhor Jesus, quero agradecer, né, porque Ele é fiel e maravilhoso. Então, quando a gente tem a oportunidade de pregar, de ministrar a palavra de Deus, eu gosto de falar de Jesus, eu gosto de falar de Jesus. Mas quando nós temos a oportunidade de falar de Jesus, entregar a palavra para a igreja do Senhor, para as ovelhas, eu falei para a Rita ali, ó, eu dobrava o joelho para orar ali, já levantava, por causa do temor porque eu estou falando para a igreja do Senhor, para as ovelhas. Aí eu levantava, ia lá fora lá, e falava com Deus, e é maravilhoso esse temor, que nós nunca venha a perder esse temor. Quando nós perder o temor do Senhor, misericórdia de nós. Então, que nós devemos ter sempre temor e fazer a obra de Deus com temor, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Não é medo, é temor ao Senhor. E a gente olha aqui e fica até tremendo, porque é uma grande responsabilidade. Gostaria que os irmãos, quem puder se levantar e abrir as vossas Bíblias lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Que vai dizer assim, a palavra do Senhor. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Somente até aí. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, está aqui tua igreja, meu Deus, e como diz a tua palavra, nós andamos por fé e não pelo que vemos. E pela fé nós cremos que o Senhor está aqui, que o Senhor já curou pessoas, que o Senhor já libertou pessoas na live, que o Senhor já fez grande obra, Pai, que o Senhor alcançou as almas que estão lá fora, que o Senhor, meu Deus, alcançou os familiares dos meus irmãos e das minhas irmãs, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos, nós temos a certeza do milagre, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Pode se assentar, igreja? Glória a Deus. Louvado e agradecido é o santo nome de Jesus. Então, a palavra que Deus colocou no meu coração fala sobre fé. E fé é uma coisa que todo mundo tem fé. Até as pessoas que não acreditam em Deus têm fé. Ela tem fé que amanhã vai melhorar. Quando ela vai jogar lá na Mega Sena, ela tem fé que ela vai acertar. Então, todo mundo tem fé. Todas as religiões têm fé.
Então é uma coisa que todo mundo tem. Mas tem uma fé que é verdadeira, que é em Jesus Cristo. Uma fé que salva. E essa fé, ela é a única e verdadeira. Tem pessoas que têm fé, o exemplo, eu já ouvi testemunho de pessoas de outras religiões que foram curadas pela fé. Mas tem uma fé que salva, é essa que é importante. A fé que salva, a fé no único e verdadeiro Deus. Então, muitas vezes as pessoas falam de fé, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, mas o que é fé? Hebreus vai dizer que a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Então, as pessoas do mundo, elas têm fé. Elas têm fé, elas têm a certeza. Vem uma certeza, o exemplo, a pessoa do mundo, eu vou ganhar na Mega Sena, vou fazer isso, vou fazer aquilo, ela tem fé. Mas essa fé não salva. E cura também, a pessoa tem fé para ser curada, mas essa fé não salva. Eu já ouvi testemunho de pessoas indo para a cidade lá, da Cida lá, que no meio do caminho deu um infarto, as pessoas fizeram uma reza lá, e a pessoa voltou ao normal. Mas essa fé não salva, essa fé não leva para viver a eternidade com Jesus. A diferença de nós é que, Hebreus 1, do 1 ao 3, vai dizer assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Essa é a fé verdadeira, que só tem um Deus. As pessoas aí, muitas religiões, têm fé em outros deuses, mas esses deuses não salvam elas. São deuses falsos, porque não existem outros deuses. É deuses para elas, porque não existe outro Deus. Existe só um Deus que criou os céus e a terra. Esse aí não tem. Então nós cristãos, nós temos que ter essa convicção que só tem um Deus. E que nós temos que ter a certeza que Ele pode mudar a nossa vida. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Então, olha só que Deus tremendo, que Deus maravilhoso, que Deus grandioso. Pela fé, nós entendemos que tudo que está criado aqui, a natureza, o mar, os animais, tudo foi criado pela palavra de Deus. O sol, a lua, as estrelas, o universo, tudo foi criado pela palavra de Deus. É essa certeza que nós temos que ter. Os cientistas têm fé que o planeta foi criado pelo Big Bang. Os cientistas. Tem pessoas que têm fé na ciência, tem pessoas que têm fé na medicina, mas nós temos fé no Deus verdadeiro, o Deus que criou os céus e a terra, e Ele pode mudar a nossa vida. E Hebreus 11:6 vai dizer assim, para nós, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Então você está aqui pela fé. Então você vai ser recompensado pelo que você está buscando. Eu não sei se é uma cura, eu não sei se é uma libertação, eu não sei se é na área financeira, mas você está alcançando em nome de Jesus. Glórias a Deus. Então quando nós buscamos a Deus, nós temos que ter certeza. Olha aqui, Ele vai recompensar os que o buscam. Então você está sendo recompensado nessa noite. Quem está na live está sendo recompensado em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado e agradecido é o santo nome de Jesus. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é maravilhoso. Só temos que adorar Ele, glorificar Ele, porque Ele é fiel. E como que nós fazemos para aumentar a nossa fé? Muitas vezes a gente quer que a nossa fé seja aumentada. Como que a fé é aumentada? A palavra de Deus vai dizer, lá em Romanos 10:17.
E assim a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo, pela palavra de Deus. Então não tem outro caminho para aumentar nossa fé, é a palavra de Deus. Porque quando nós lemos a palavra, quando nós ouvimos a palavra, a nossa fé é aumentada. Imagine, nós ouvimos a palavra, vendo Deus criou os céus, Deus criou o universo, Deus criou o sol, Deus criou a lua, Deus criou todas as estrelas, Deus criou os animais. Você começa a ouvir, você fala, nossa, que Deus grandioso, esse Deus, Ele é tremendo, esse Deus criou tudo isso aqui, imagina o que Ele pode fazer com a minha vida. Então, é uma coisa que nós temos que ter certeza desse Deus que nós servimos. Esse Deus é grandioso, é grandioso, é grandioso. Nós não podemos, a nossa mente limitada não consegue enxergar o tamanho desse Deus. Aí a gente começa a ver lá Moisés subindo no monte lá, e ele começa a falar com Deus. Ali, de repente, ele desce com o rosto tudo iluminado ali, por causa da glória de Deus. E Deus, Ele quer se aproximar mais de nós. Deus, Ele quer que nós chegamos a Ele, que nós buscamos a Ele, e nós estamos fazendo isso aqui nessa noite. Nós estamos buscando a Ele, nós estamos se aproximando dEle. Então tenha certeza na tua vitória. Tenha certeza que você, já a partir do momento que você saiu da tua casa, saiu do teu lar, Deus já te deu a vitória. É em nome de Jesus, porque Ele é poderoso. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Então é essa certeza que nós temos que ter. Que Jesus está aqui e que Ele nos recompensa. Então o inimigo, sabendo disso, ele tenta abalar a fé das pessoas. Ele tenta fazer com que as pessoas percam a fé. Porque se nós não tiver fé, nós não temos esperança. E o inimigo, sabendo disso, ele coloca dúvida, ele coloca medo nas pessoas, que nem o povo de Israel que estava lá contra o gigante lá, com medo do gigante. Então, o medo fez com que eles perdessem a fé no Deus Criador dos céus e da terra, no Senhor dos exércitos. Aí Deus levanta um jovem para enfrentar o gigante. Olha só o poder da fé em Deus, no Criador dos céus e da terra. Imagine aquele jovem indo para a batalha com a certeza que ele ia derrotar aquele gigante. E o exército de Israel tudo com medo por causa do gigante. Qual que é o gigante que está colocando medo na tua vida? Qual que é a dificuldade que tá colocando na tua vida? Em nome de Jesus vai cair por terra. Hoje Deus vai aumentar a tua fé pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Glórias a Deus. Então Deus está aumentando a nossa fé nessa noite. Glórias a Deus, para nós ter ânimo, para nós ter força, para enfrentar as batalhas, para enfrentar as lutas, e o gigante vai cair em nome de Jesus. Ele já caiu em nome de Jesus. As muralhas caíram em nome de Jesus. Glórias a Deus, louvado e engrandecido. Nós temos que crer. Imagina aquele povo, Deus manda rodear a cidade de Jericó, das 7 voltas. Imagine o povo. Imagine se o povo tivesse dúvida. Será mesmo que se nós rodear essa cidade, as muralhas vão cair? Não, eles foram com a certeza que o Senhor dos Exércitos ia derrubar aquelas muralhas, e o nome do Senhor foi glorificado, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Então a fé é algo que o inimigo ele quer tentar tirar de nós, mas ele não vai conseguir, em nome de Jesus. Por quê? Porque a fé, o que Efésios 6,16 vai dizer? Fala que é o escudo. Que é o escudo. 6,16. Segurando sempre o escudo da fé, com a qual poderão apagar todos os dardos inflamados. Então, olha só. A Bíblia vai dizer que vai representar a fé como um escudo. O que o escudo é? Um instrumento de defesa. Então, se nós não tivermos esse instrumento de defesa,
Aonde vai vir os dados inflamados, pode atingir a nosso coração. Porque você com o escudo, você pode fazer aqui, você pode ver as setas, os dados inflamados, você pode, fazer isso aqui, se proteger. Se a gente analisar nas guerras da época de Israel, quando o soldado ele estava com os escudos lá, quando o soldado inimigo jogava as setas, as lanças, as setas, os dardos inflamados, o que ele fazia? Levantava, ele protegia. E é isso que nós temos que ter, nós não podemos perder a fé, nós não podemos perder esse instrumento de defesa. Glória a Deus, louvado e agradecido ao santo nome de Jesus. Então, e o inimigo sabendo disso, é o que ele quer fazer com as pessoas, fazer com que as circunstâncias, com as situações que muitas das vezes nós estamos vivendo, faça-nos desistir, faça-nos desanimar. Será que vale a pena buscar por essa pessoa? Será que vale a pena? Será que está demorando demais? É isso que o inimigo ele coloca, demorando demais. Você não vai conseguir. Você não pode, você é pequeno. É isso que o inimigo ele faz. Mas graças a Deus nós temos um Deus poderoso, que sempre está ali nos ajudando, nos socorrendo, nos dando força, nos dando ânimo. Então, o inimigo, ele sabendo disso, ele tenta fazer com que nós venha perder a fé. Mas nós não vamos perder em nome de Jesus. Hoje Deus está aumentando a tua fé. Hoje Deus está aumentando a fé de quem está assistindo na live. Olha só como que a palavra de Deus ela é importante. Porque a Bíblia vai dizer, e assim a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, pela palavra de Deus, pela palavra de Cristo. Então, olha só, é interessante, nós vemos os discípulos ali andando com Jesus, né? É tremendo você imaginar ali, você andando com Jesus, você ouvindo da própria voz do Jesus ali, de Cristo ali, falando com você, mostrando as coisas, você vendo Jesus curar, você vendo Jesus libertar. O próprio Jesus. Olha só o que Deus ele faz com os discípulos, né? Que depois, lá na frente, eles vão enfrentar a morte. E a fé que eles têm em Cristo, não faz com que eles desistam. Eles morrem até pelo Senhor Jesus, ele morre pelo Evangelho. Nada afeta eles. E essa fé que nós temos que ter, fé que vai fazer com que nós vamos até o final, até o dia que o Senhor buscar a tua igreja. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, vai dizer assim, por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, da medida que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. É isso que tem que fazer com que nós venhamos ficar firmes no Senhor. Olha o hino que foi cantado aqui, Em breve Ele vai buscar a tua igreja. Em breve Ele vai buscar. É isso que tem que nos fortalecer. É isso que tem que fazer com que nós permanecemos firmes no Senhor, no caminho dEle. Porque esses aqui são temporais, são passageiras, tudo isso aqui. E muitas das vezes nós se preocupamos com as coisas deste mundo. Mas as que não se veem são eternas. E essa certeza também que nós temos que ter, que nós vai ter uma vida eterna com Jesus, vai ter uma vida eterna. No capítulo 5, versículo 1, pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer,
temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eternas nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, desejando muito ser revestido da nossa habitação celestial. Se de fato fomos encontrados vestidos e não nus, pois nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestido para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, dando-nos o penhor do Espírito. Por isso, temos sempre confiança e sabemos que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nós nos esforçamos para ser agradável a Ele. Nós temos que se esforçar para ser agradável a Deus, a Ele, quer presentes, quer ausentes, porque é necessário que todos nós comparecemos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Olha só como que nós temos que cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa vida. Olha aqui, ó, tudo que nós fizer, sendo bem ou mal, quer tiver feito bem ou mal, quer tiver feito por meio do corpo. Então, a palavra de Deus fala que nós somos templo do Espírito Santo. E muitas vezes nós não cuidamos do templo do Espírito Santo. Imagine, às vezes as pessoas elas têm zelo pela casa dela, ela tem zelo pelo carro dela, ela tem zelo por todos os materiais, mas ela não tem zelo por isso aqui, ó, pelo corpo, pelo templo do Espírito Santo. Imagine, a palavra de Deus fala que nós somos templo do Espírito Santo. Às vezes as pessoas priorizam mais, por exemplo, o templo físico, casa, carro e um monte de coisa. Não estou nem aí com o meu corpo. Vou comer, vou beber, vou fazer um monte de coisa. É sério? Nós somos templo do Espírito Santo. Já imaginou isso? Eu fico imaginando quando Salomão foi construir o templo lá. O cuidado. Olha o templo que todas as coisas melhor, mais caro, o material mais caro, as madeiras mais caras, ouro, cheio de ouro, prata, tudo. E muitas vezes nós não cuidamos desse templo aqui, ó, que nós somos templo do Espírito Santo. Então é sério. Mas amanhã nós vamos morrer mesmo, amanhã pode morrer mesmo, não interessa. Olha aqui a palavra dizer, ó. Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, que nós devemos cuidar desse templo. Que nós devemos cuidar desse templo. A palavra é para mim também, não é só para os irmãos. Deus templo está bem cheio. Tá. Então, a palavra está falando comigo também. Que nós devemos cuidar desse templo. Não para mostrar para os outros, mas porque nós somos templo do Espírito Santo. É verdade. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 21, porque é sério, às vezes as pessoas se preocupam com... É a mesma coisa, não somente com nós mesmos. Tem pessoas que se preocupam, um exemplo assim... Tem igreja que se preocupa em construir templos físicos bonitos, mas tem um monte de alma aí fora, no meio da rua, com fome, não tem roupa para vestir. Por exemplo, lá no Nordeste, lá, um monte de pessoas passando necessidade lá, e muitos preferem investir muito no templo físico, que construir belos templos bonitos para as pessoas olharem e falar, nossa, olha que templo bonito.
Em vez de investir no templo, que são as pessoas, as almas. Então, por causa disso que quando nós dizimamos, ofertamos aqui, nós estamos investindo nas almas, nas pessoas que estão aí fora. Olha só, 3 almas aceitou Jesus. Olha só. Festa no céu. Então, imagina, olha o investimento que você está fazendo no reino. É um investimento que você está fazendo no reino. Pelo menos aqui, essa igreja aqui é uma igreja séria. Tem igrejas que não são sérias? Tem. Infelizmente tem. Mas eu tenho que falar dessa aqui, que é uma igreja séria, que se preocupa com as almas, com as vidas, e que procura investir nas almas, e alcançar as almas lá fora. Então nós vivemos porque andamos por fé e não porque vemos. Romanos 3, capítulo 3, versículo 21. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. E a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, é Jesus que nós temos que adorar, glorificar, é Ele. Então, tudo que nós fizermos, nós não vamos ser salvos pelas obras, nós temos que fazer as obras, mas nós não vamos, porque muitas das vezes as pessoas acham que ela fazendo a obra, ela vai ser salva por aquilo. Nós vamos ser salvos pela fé que há em Cristo Jesus. Se não fosse Ele naquela cruz do Calvário, nós não teríamos essa oportunidade de estar aqui. E Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é maravilhoso. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Em 1 Coríntios, capítulo... Eu vou falar bastante texto sobre fé. 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Então, as pessoas têm fé em várias coisas, mas nós temos fé no verdadeiro Deus, em Jesus Cristo. Essa fé que salva, não tem. Essa fé salva, essa fé vem a verdadeira libertação, essa fé vem a verdadeira cura. Essa é a verdadeira fé. As outras fé aí, ó, é tudo mentira. É tudo mentira as outras fé, ó. Irmãos, quando estiver com vocês, anunciando-lhes o ministério de Deus, não o fiz com a ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, a verdadeira fé vem através da palavra de Deus. A verdadeira fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10. Que vai falar, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, a obra não é para nós não se vangloriar, porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu tenho teologia, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, eu vou evangelizar, eu faço isso. É para nós não se vangloriar. Se não for a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, nós estava frito.
Então é para nós não se vangloriar. Ah, porque eu expulso demônios, porque eu. É só Jesus. Porque vai chegar naquele dia lá, vai ter pessoas lá, Jesus. Aí Jesus vai dizer, eu não te conheço. Imagine. Jesus, eu fiz isso, eu expulsei demônios. Jesus, eu orei e pessoas foram curadas. Jesus, eu preguei a tua palavra e milhares de pessoas aceitaram Jesus. Aí Jesus vai falar assim, apartar de mim, não te conheço. Então, é uma das coisas que nós também temos que cuidar da nossa salvação. Porque às vezes nós se preocupamos com as pessoas e esquecemos muitas vezes de se procurar viver uma vida, se esforçar para viver uma vida santa com Deus, correta. Porque não adianta nada ganhar o mundo inteiro, ganhar um monte de almas, ser usado para curar, para libertar, não adianta. Se a gente não tiver tendo uma vida de oração, uma vida que nem foi falado na quinta-feira aqui, que Deus usou o pastor Marcos aqui, ó, não se misturar com as coisas do mundo. Mistura, coisa que Deus abominava era mistura no meio do povo dele. Não se contaminar com as coisas, porque o que acontece? Deus ele separou nós para ser santo. O que é a palavra santo? É separado. E muitas das vezes o povo de Israel trazia os costumes dos povos pagãos para dentro do povo. E Deus ele abominava isso. Deus ele abomina isso. É a palavra de Deus. Não é eu. É a palavra de Deus. Deus ele chama nós para ser santo, separado. Essa palavra está falando comigo também. Não é porque eu estou aqui que eu sou melhor que os irmãos, não. Eu sou tão pecador como qualquer um que está aqui, ó. Mas Deus ele não se agrada que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós não somos do mundo. Eu não sou daqui. Olha o hino aqui, ó. Nós não somos daqui. Então, coisa que Deus ele é que nem Davi. Davi, ele vai casar com várias mulheres. Ah, mas por que Saul casou? Por que Saul casou? Por causa que ele olhou, ó, os reinados dos vizinhos, ó, os outros reis lá, eles casam com várias mulheres. Ué, mas mesmo assim, ó, Davi casou com várias mulheres. Deus ele nunca se agradou. Deus ele nunca falou para o homem ter mais mulheres. É uma mulher só. Mas Davi, por causa dos povos pagãos, mas mesmo assim, Davi era segundo o coração de Deus. Deus usou Davi tremendamente, mas Deus ele não se agrada quando nós copiamos as coisas do mundo. Deus ele pode fazer milagre, Deus ele pode curar, Deus ele pode fazer milagre? Pode, por causa da misericórdia dele, por causa do amor dele. Então olha só, Davi, esse dia eu estava meditando em Davi, né? A história de Davi ali, ó. Nossa, segundo o coração de Deus. E Deus honrou Davi tremendamente. Deus honrou Davi tremendamente. Se a gente for ver o que Deus fez na vida de Davi. Mas Davi tinha essas coisas, de trazer as coisas, copiar as coisas lá, o fato. Daí o que acontece? Aí levou para o filho dele, para Salomão. Aí Salomão foi na mesma pegada que Davi. Ah, várias mulheres. Que levou a idolatria, que levou tudo aquilo que desagrada a Deus. Então, que nós íamos fazer as coisas conforme a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 13. Mas nós somos salvos pela fé. Jesus ele nos tira do mundo para nós ser diferentes.
Então, a palavra está falando comigo também. A cobrança primeiro vem aqui, ó. E eu não vou deixar de falar, porque eu poderia falar, não vou falar, porque eu também. Que a palavra vem aqui, ó. Ó. Eu não queria falar essa palavra, mas Deus... E a gente tem que pregar a palavra, mesmo que as pessoas não gostem. A gente tem que pregar a palavra de Deus. Pode ver os profetas. Os profetas eram perseguidos. Olha lá, o João Batista lá, foi falar lá pro... Como que é o nome do rapaz lá? Que ele estava em fornicação lá, que ele estava adulterando, né? O Herodes. Olha o que aconteceu com o João Batista, ó. Foi decapitado. Então eu prefiro estar bem com Deus e não esquentar a cabeça. Eu posso deitar na minha cama tranquilo, obrigado. Do que depois ficar, ai Deus, por que não falei? Por que não falei? Aí eu não consigo dormir de noite. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes. É isso que Deus manda dizer para mim e para você. Que nós venhamos permanecer firmes na fé. Qual fé? Jesus Cristo. Fé nisso aqui, ó. Fé nisso aqui. Olha só. Quando uma passagem que eu gosto muito, assim, que me dá temor, é quando Davi ele vai levar a arca lá, que ele leva no carro de boi lá. O que ocasionou eles levando? Não, vamos levar, vamos trazer, os filisteus lá mandaram no carro de boi, vamos colocar no carro de boi mesmo. O que aconteceu? Passou na eira, o carro de boi foi cair a arca da aliança, Uzá colocou a mão e morreu. Aí depois Davi ficou com temor e tremor, foi lá falar com os sacerdotes, com os levitas. Tem que fazer conforme a palavra de Deus aqui, ó. E aí teve que fazer todos os trâmites. Os levitas teriam que levar a arca. Então a palavra de Deus ela é séria, é séria. Por causa disso que eu tenho temor de falar da palavra. Eu tenho temor. Eu gosto de falar de Jesus, mas eu tenho temor de falar a palavra, porque ainda mais quando nós lemos a palavra, quando nós examinamos a Escritura, porque a gente vê cada coisa assim. Quando a gente olha a palavra, quando a gente examina a palavra, que nem a Bíblia fala assim, por que tem a lei? A lei é para mostrar que nós somos pecadores, que nós somos falhos. A lei é para isso, para mostrar que nós não conseguimos alcançar a salvação pela lei. Que se não fosse Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário, nós não teríamos oportunidade. É esse Jesus, mas Ele nos chamou para ser separado do mundo. Glória a Deus, louvado e agradecido é o santo nome de Jesus. Então que nós viemos, se alimentar disso aqui, Se alimentar disso aqui, Cada vez que eu leio assim, eu leio a Bíblia assim, eu começo a ver alguns versículos assim, começa a me dar temor. Eu falo, minha vida, nossa, tem que melhorar. Eu tenho que melhorar. Que essa palavra aqui é santa, É uma palavra santa. Muitos não valorizam isso aqui, Esse aqui, não tem dinheiro do mundo que... Esse aqui é mais valioso que todo o dinheiro do mundo. Toda a riqueza do mundo, todos os bens do mundo, tudo, não tem. Esse aqui é mais valioso, A palavra de Deus. Porque através da palavra de Deus, Ele criou todas essas coisas. Essas coisas que tem no mundo foi criado pela palavra de Deus. Então, se nós não valorizar isso aqui, se nós não valorizar isso aqui, nós não estamos valorizando Deus.
Se nós não valorizar a palavra de Deus. O que Paulo vai dizer lá? De sabedoria humana. O que ele vai dizer lá? Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser a Jesus Cristo. E este crucificado, e foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistem em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para a qual a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então nós não devemos se apoiar em sabedoria humana, em coisas humanas, mas sim em Deus, no poder de Deus, na palavra de Deus. É em Deus. É tão maravilhoso a gente escutar hino que tem a palavra de Deus. A gente vê, às vezes, na internet hinos que é para a pessoa, para massagear a pessoa. Aqui, graças a Deus, os hinos do louvor é para adorar a Deus, para glorificar a Deus, porque é Ele que merece toda a honra e toda a glória. E Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é maravilhoso. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Que vai dizer assim, ó. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver agora tenho na carne. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Jesus está crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então esse é o nosso Jesus. Então essa é a verdadeira fé. Essa é a verdadeira fé. É essa fé que o inimigo ele tenta fazer com que as pessoas não acreditem.